Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus continue nos abençoar, amém? Vamos iniciar nossa escola dominical, nossa classe, né? A escola já iniciou, mas vamos iniciar nossa classe com uma oração, pedindo a Deus que abençoe a nós aqui, que abençoe as demais classes, que abençoe também as demais igrejas reunidas no nome do Senhor nesse momento, mais cedo ou mais tarde. Vamos pedir a Deus que continue a abençoar o seu povo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa oportunidade. Pedimos que o Senhor possa continuar abençoando o teu povo, Senhor Deus, onde quer que eles se encontrem reunidos em teu nome. Agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido conosco e que tudo aquilo que nós planejamos, Senhor Deus, seja para a tua honra e para a tua glória somente. Pedimos que o Senhor fale conosco nesse momento. Use, Senhor Deus, cada um de nós de acordo com o teu propósito. É a nossa oração e agradecimento no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, Senhor. Glórias a Deus. As revistas já foram vendidas, mas ainda não chegaram, meus irmãos. Demora um pouco, né? Correio, a gente não consegue controlar isso, mas a próxima aula, com certeza, já estará conosco a nossa revista, que a gente vai estudar nesse trimestre. Então nós vamos mais uma vez aqui estudar uma lição na mesma revista, só que, como eu disse na semana passada, né, do Evangelho de João, são duas, irmãos, uma do início e a outra mais no final. Uma vai até o capítulo 11 e a segunda, começando no 12, vai até o final, capítulo 21. Então nós estamos aqui com a segunda revista, mas nós vamos iniciar da primeira, por isso que a gente não vai começar dessa aqui, né? Começar do meio do livro para frente não tem muito sentido, né? Vai começar do início, do Evangelho de João, a partir lá do capítulo 1 até o final. A gente vai seguir nesse semestre, que é por semestre, são duas revistas, então a gente vai estudar todo esse semestre, vamos estudar com detalhes o Evangelho de João. E os irmãos vão ter a revista, vai ser até melhor para poder acompanhar, para poder aprofundar. Não vai ficar só na palavra do professor, né? Então isso é muito importante para a gente. Mas, então, dando sequência, nós vamos, desde ainda no Evangelho de João, a gente vai estudar um texto aqui no capítulo 12, só para a gente, né, já ir se acostumando, né, com os nossos estudos. Apesar do que a gente já tem mais de ano, a gente já tem trabalhado nesse sistema, né, com a revista do reverendo Arival, os estudos bíblicos, né? Então, assim, é uma revista muito simples, mas que de forma simples consegue aprofundar na palavra de Deus, né? É muito metódico em relação ao ensino, muito simples, mas assim, da forma necessária, tem nos ensinado muito durante a passagem de todos os livros da Bíblia. Então, nós vamos aqui pegar um texto do Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo de número 20. João 12, de 20 até o 36. João 12, de 20 a 36. Interessante sobre o Evangelho, sobre todos os Evangelhos, né? Os Evangelhos são os ensinos do Senhor Jesus, né? Que foram relatados pelos evangelistas, os 4 evangelistas. E interessante que João, no seu relato, ele faz uma divisão, e essa divisão é uma divisão bem clara, e o texto foi dividido justamente nesse sentido. Do capítulo 1 até o 11, João mostra o ministério do Senhor Jesus Cristo para fora, para as multidões, os encontros de Jesus com o povo, né? E a partir do capítulo 12, ele se torna mais restrito e já caminha para o final, né, do ministério, para a crucificação, para a santificação, para a ressurreição. Então já é um ensino mais privado para os 12, aqueles que estavam mais próximos. Então, na semana passada, a gente estudou um pouco sobre isso. Jesus falando das multidões, né? Aquela coisa, ele entrando em Jerusalém, e a gente consegue distinguir várias espécies de multidão, né?
A multidão do povo que aclamava o Senhor, a multidão dos religiosos que criticavam o Senhor, a multidão daqueles que estavam atrás do Senhor simplesmente pelas suas curas, pelos seus milagres. Então, assim, era uma multidão que estava. Eu acho interessante essa questão da multidão, porque, assim, muitas vezes, então, o capítulo 12, ele faz essa transição, né, do coletivo para o individual, né? E a gente precisa entender isso, né? A nossa relação, com o Senhor Jesus, precisa ser uma relação individual. Às vezes, no meio da multidão, a gente não consegue apreender aquilo que é exclusivamente para nós. Não estou falando que isso acontece, é claro que acontece, né? Meio que, né? A gente trazendo para a nossa realidade aqui, né? O Márcio faz uma pregação aqui, essa pregação atinge individualmente cada um de nós, eu tenho certeza disso, e atinge muitas vezes de forma diferente. É assim comigo, tenho certeza que é assim com os irmãos também. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor Jesus, muito mais que a nossa, Márcio, impactava muito a vida das pessoas no meio das multidões. Mas assim, o crescimento, né, precisa ser pessoal, individual. Então, assim, quando ele ministra de forma restrita ali para os 12 ali, assim, é a oportunidade que eles têm de tirar a dúvida com o Senhor Jesus. Como é que vai ser, né? A gente vê os diálogos aqui a partir desse trecho, né? Ô Senhor Jesus, como é que vai ser lá no céu, né? Como é que vai ser lá, né? Será que eu vou poder sentar na sua direita? Será que eu vou ter um lugar de destaque lá? Então, assim, são essas dúvidas que não tem como falar no meio da multidão, que precisa ser esse contato pessoal, né? A preparação dos discípulos para continuarem a obra do Senhor Jesus. E é isso que nós temos vivido, né? A gente vê o Márcio fala aqui da obra, né? Assim, a obra não é só isso, né? Mas faz parte também, né? Faz parte. Então, assim, precisa ser de cada um de nós. Eu tenho certeza, né? A gente vê aqui na história bíblica que, assim, Neemias se dispôs a reconstruir a cidade, os muros da cidade. Mas ele fez sozinho? Foi o povo, né? Chamou o povo para orar, para jejuar e finalmente, depois disso, para trabalhar na obra do Senhor. A gente precisa estar desperto para essas coisas. A gente precisa desse relacionamento individual com o Senhor. Porque a gente vai crescer é quando nós tivermos essa proximidade, né? Nenhum de nós tem dúvida de que Jó era um homem temente a Deus. Sabe por quê? Foi Deus que falou isso dele. Foi. E no final do relacionamento pessoal dele com Deus, ele se revela a Deus. Conhecia só de ouvir, agora os olhos tinham visto o Senhor, né? Então a gente precisa desse relacionamento próximo. Palavra principal para nós em relação a Deus é isso: relacionamento. Sempre foi assim com o povo de Deus. Deus, quando escolheu o seu povo, tirou lá Abraão do meio da Babilônia, dos caldeus, e falou assim: ó, você vai ser agora o meu povo exclusivo meu. Não foi assim? Imagina, 16. Então, sim, a gente precisa disso. E muitas vezes a gente precisa assumir essa posição, né? Que a gente vive como se não tivesse um pai zelando por nós, muitas vezes, né? Eu já falei isso aqui, né? Às vezes a gente sofre de teimoso, né? A gente não consegue apreender aquilo que Deus tem para nós na plenitude, né? E assim, na verdade, ninguém consegue isso. A plenitude de Deus a gente vai conhecer somente na glória, mas a gente precisa sofrer um pouco mais daquilo que Deus tem para nós. E a palavra de Deus nos revela isso, né? Nos revela isso, nos ensina isso a cada dia. E nesse trecho da palavra de Deus, do Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 20, o Senhor Jesus vai ensinar um pouco mais da sua missão, do seu ministério para aqueles que o seguiam. E talvez esse aí seja o último trecho que ele usa da multidão para poder ensinar, e parte para o mais próximo, quase para o individual, com os discípulos. E Jesus, ele entra em Jerusalém. Eu fico imaginando, né? Quando o Senhor entrou,
festa. O Senhor Jesus entrando em Jerusalém, isso foi uma festa. E na verdade, os judeus estavam comemorando uma festa específica, né? Eles estavam comemorando a Páscoa. Então tinha gente de muitos lugares, né? Muitos lugares estavam ali em Jerusalém comemorando essa festa. E assim, além dos judeus, havia outras pessoas ali em Jerusalém também. Por que eu sei? Porque o texto nos fala. Qual tipo de pessoa que tinha lá além dos judeus? Os gregos. Não é isso que o texto nos fala? Os gregos. Talvez o sentido aqui, né, provavelmente sim, né? Mas sim, os gregos, quando a gente entra na literatura do apóstolo Paulo, ele fala muito disso aí, né? Dos judeus e dos gentios. Daqueles que não eram judeus, ele classifica como gentios. E o mundo naquela época, ele era dividido, basicamente isso, a gente aprende isso na história. Os romanos e os gregos, né? Então talvez sim, o Império Grego, tudo que não fosse pertencesse ao Império Romano, fosse de grego. Então assim, pode ser que nessa relação que é dita aqui, todos os povos que eram de fora do povo judeu, sejam simbolizados por esse povo específico aqui, os gregos. Então eram pessoas que não faziam parte da aliança, mas ainda assim se interessaram por saber quem era Jesus, como era o seu ministério, o que ele estava fazendo ali e qual era o objetivo. Então isso mostra para a gente justamente essa afinidade que nós devemos ter com o Senhor Jesus. E essa curiosidade pôde fazer com que eles fossem sanadas as dúvidas deles e dúvidas de muitas outras pessoas também, né? Então assim, o texto começa justamente nesse sentido, de algumas pessoas que estavam lá, os gregos, querendo falar com o Senhor Jesus. Versículos 20 e 21 do capítulo 12, diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Senhor, queremos ver a Jesus. Então assim, esse interesse deles partiu no momento que talvez assim, essa talvez seja o grande ensino desse texto para nós, desse capítulo, né? Partindo de quê? Da multidão. Então assim, os gregos talvez estivessem, a palavra não diz isso aqui, mas talvez estivessem até um pouco deixados de lado, eles não faziam parte do povo judeu. E quando eles viram a maravilha que estava acontecendo ali, eles se interessaram por Jesus e falaram assim: ó, nós queremos agora estar, não é no meio da multidão não, nós queremos estar mais próximos, nós queremos ver, nós queremos falar com Ele. E assim, o primeiro aspecto que o texto traz para nós, que mostra aqui, é que Jesus, Ele não discrimina ninguém, né? Talvez se tivesse ali diante de algum sacerdote judeu, aqueles que muitas vezes criticavam o Senhor Jesus, eles receberiam os gregos, irmãos, né? Não era do costume da religião judaica fazer isso, né? Então assim, Jesus se volta para eles e os responde nas dúvidas que eles tinham. Então assim, mostra esse evangelho que veio, esse Senhor Jesus, né, no evangelho, que veio para acolher a todos. Talvez assim, pessoas que nós, como muitas vezes, nós como religiosos, a gente até despreza certas pessoas. A palavra do Senhor Jesus mostra no seu ensino que Ele veio para quê? Para acolher, para ajuntar, para dissipar todas as dúvidas, para responder todos os questionamentos. E isso é ensino para as nossas vidas. E o Senhor Jesus, né, a partir desse pedido, Ele começa a falar de algumas verdades imprescindíveis, tanto para os judeus quanto para os gregos, tanto para os de dentro quanto para os de fora. O Senhor Jesus, Ele fala para todos, Ele responde o questionamento daqueles gregos. Então o Senhor Jesus, no primeiro momento, Ele fala acerca da sua morte. O
Senhor Jesus ele fala acerca da sua morte, versículos 23 e 24, versículos 23 e 24 do capítulo 12. Vou começar com o Márcio aqui, está aberto aqui, 23 e 24, Márcio, faça favor. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. De verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. A primeira coisa que o Senhor Jesus ele fala para essas pessoas a respeito da sua morte. A primeira coisa que o Senhor Jesus fala a respeito da morte. E assim, a morte, ela é muito pesada para nós, para todos nós. E para os judeus, naquela época também era. A gente vai ver mais à frente, né? A gente vai ver mais à frente aqui, que eles esperavam um rei que reinasse por quanto tempo? Eternamente, né? E o Senhor Jesus começa falando assim, ó, daqui a pouco eu vou morrer, né? Então assim, isso era algo que frustrava, e talvez ainda assim, a verdade talvez ainda frustre muito os judeus, né? A morte do Senhor Jesus, né? Então assim, mas ele traz justamente esse ensino, né? Fala a respeito da morte e fala a respeito também da ressurreição, né? E para haver a ressurreição tem que ter também a morte. Para quem entende aí, né, da parte da agricultura, no meu caso, talvez o São Vicente aí entenda muito mais, né, que nós. Para um grão, para ele germinar, ele precisa acontecer o quê? Ele precisa de morrer, tá? Então a gente precisa entender isso. Então o Senhor Jesus ele traz esse contexto e ele mostra algumas verdades a respeito da sua morte, além da morte, da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua coroação. Esses dois versículos mostram isso. E o primeiro, em relação a isso, é que a morte ela aconteceu exatamente no tempo determinado por Deus, né? Ali estava chegando o momento da morte do Senhor Jesus Cristo. E por quê? Porque Deus havia determinado daquela forma. Deus havia determinado exatamente daquela forma, exatamente naquele tempo. Então assim, a palavra de Deus diz, né, que ia chegar da hora, o tempo de Deus. Lá no capítulo 7, versículo 30, diz isso, a chegada da hora, o tempo de Deus. Então às vezes a gente não entende as coisas, né? A gente não entende às vezes o sofrimento, a gente não entende a dor e muito menos a gente entende a morte. Mas quando um crente, uma pessoa que crê no Senhor Jesus, ela morre, a morte é o início, é como se ela estivesse pronta para frutificar, tá? Morreu a semente para nascer, crescer, florescer uma árvore. E para a árvore crescer, para a árvore nascer, a semente necessariamente precisa morrer, né? Então assim, esse é o primeiro ensino que o Senhor Jesus ele faz ali para aquelas pessoas. E dentro dessa questão da morte, ele ainda ensina que ela é absolutamente necessária. Tal como a semente de trigo precisa ser enterrada no solo e morrer para produzir uma planta, assim também é o sacrifício de Jesus, né? A semente precisa morrer. E o Senhor Jesus Cristo precisava morrer para a redenção dos nossos pecados. Não foi assim que Deus determinou desde o início? Se a gente lê lá no início, a semana eu estava lendo um pouco do livro de Levítico, né? E assim, não era assim desde o início? Não era assim que era o sacrifício que Deus exigia? Um touro, de um cabrito, de uma ovelha, de uma pomba, de acordo com a possibilidade da pessoa? Tinha que ter o quê? Em Hebreus nos ensina, tinha que ter, para a remissão do pecado, tinha que ter derramamento de sangue. E foi o sangue do Senhor Jesus que precisou ser derramado para que pudesse perdoar definitivamente os nossos pecados. Aconteceu no tempo determinado. E finalmente, né, o ensino sobre a morte, que ela produziu muitos frutos. A morte do Senhor Jesus Cristo produziu a salvação daqueles que foram eleitos e que estavam espalhados por todas as nações, até
renovação dos séculos. Não é isso que nós aprendemos? Então, assim, começando dos judeus, chegando até os gregos. Talvez não, aquele era o mundo da época. Roma e Grécia, era o mundo da época, era esse, né? Então, assim, Jesus faz essa revelação. Jesus faz essa revelação em relação à sua morte. Ele traz esse ensino para a vida daqueles gregos, daqueles não judeus que o procuravam naquele instante de festa. E ele conversou com eles particularmente em relação a esse discurso. E o discurso caminha, ainda continua. Jesus fala acerca de sua morte, mas ele fala também acerca daqueles que desejam segui-lo. O quanto tem de atualidade ainda no discurso do Senhor Jesus, né? Porque assim, tem muita gente que hoje ainda quer seguir a Jesus, mas quer seguir que tipo de Jesus, né? E o Senhor Jesus, ele ensina que assim, você quer me seguir? Então, vai exigir de você, vai ter que ter sacrifício. E muitas vezes, nós não queremos sacrifícios. E a nossa vida, meus queridos, ela é assim, ela sempre é assim. Em tudo que nós fazemos, requer de nós sacrifício, Até semana passada, estava conversando com o Marquinhos, mas a Maísa, o Márcio estava lá também, aqui no evento, semana passada, e ela falando assim, né, daquilo que ela fez durante a faculdade, aquilo que ela teve que abdicar para ser uma boa aluna, para chegar agora no final, ser aprovada no exame da ordem. Não falou isso, não. Então assim, muitos, né, talvez a maioria que estavam lá na sala lá, não se dedicaram. E qual foi a consequência disso aí? Eles não passaram, né? E é assim, tudo na nossa vida depende disso, do nosso esforço. E muitas vezes, né, as pessoas querem seguir Jesus e não querem pagar o preço de seguir, né? Eu gosto muito disso, né? Há os irmãos também. Mas muitas vezes, nós somos chamados para seguir Jesus. Nós não fomos chamados para segui-lo, né? Para onde o Senhor Jesus estava indo aqui? Sabe para onde ele estava indo? Para onde ele estava indo, Márcio? Para a cruz. Não era ele que estava indo para a cruz? Né? E Jesus está falando assim: me segue. E eu falo para mim assim: eu estou disposto a seguir o Senhor Jesus. Até onde eu estou disposto? Até onde eu estou disposto? E Jesus está chamando, me segue. Sabe para onde? Para a cruz. A gente precisa entender isso. A gente precisa viver isso. E aí, quando a gente entender isso, meus queridos, sabe o que vai acontecer? Essas loucuras que acontecem no mundo não vai ter sentido para nós, né? Vem que você vai realizar todos os seus sonhos, você vai ser feliz, você vai comprar isso, você vai ter casa não sei aonde, você vai ter carro. Assim, esse chamado não faz sentido para nós. Faz sentido esse chamado? Não faz sentido, né? O chamado é para seguir o Senhor Jesus, os passos dele. Se preciso, não estou falando que vai ter, né? Infelizmente não vai ter, mas assim, se preciso, até a cruz, né? Ele já pagou esse preço por nós, a gente não vai precisar, mas assim, vai ter que haver algum sacrifício da nossa parte, né? Quando o pastor faz o chamado para nós aqui, para a obra, e a obra aqui é física, assim, nós temos que pagar o preço, né? De levantar da nossa casa, da nossa cama, e ao invés de ficar assistindo, né, como ele gosta de falar, assistindo Faustão, a gente vir para cá trabalhar na obra de Deus, para ver essa igreja crescer. Mas crescer não é não é zero, né? Crescer não é de tamanho, não, é crescer de gente salva, meus queridos. Nós precisamos crescer por conta disso, é para ter mais espaço, para mais gente salva, é só para isso. Eu tenho certeza que no coração do Márcio, no coração do Zé, no meu coração, do Suficiente, de todos nós aqui, né? Essa obra aqui não é para ter igreja bonita, não é para ter placa bonita, não, é para ter mais bancos igual a esse, cheio de gente salva, gente disposta a seguir o Senhor Jesus. É nisso que está o meu coração, e é nisso que está o coração daqueles que foram confrontados pelo Senhor Jesus Cristo. Foram confrontados.
esse encontro com Jesus, o problema é esse, né? O encontro com Jesus é um confronto da nossa natureza carnal com a natureza espiritual, né? É um confronto. Eu não quero, muitas vezes eu não quero, e é verdade, mas assim, a gente precisa abrir mão de muitas coisas para seguir a Jesus. A gente precisa falar isso, né? Aqueles que são os líderes da igreja hoje precisam falar isso, porque o Senhor Jesus, ele falava isso abertamente. Ele falava isso abertamente. Você quer me seguir, né? Então, a partir aí do versículo 25 e 26. Versículo 25 e 26 do capítulo 12. Glaucio, por favor, pode ler para nós? João 12, 25 e 26. Quem ama sua vida, perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai me honrará. Olha que maravilha, meus queridos. Olha que texto maravilhoso, né? Você quer me seguir? Né? Você quer ter vida? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que perder então a sua, né? É isso que o Senhor Jesus está falando aqui nesse texto. Para alguém seguir Jesus, terá também que morrer para si nesse mundo, a fim de ser preservado para a vida eterna com Deus, né? Então não adianta, né? Querer seguir Jesus parcialmente. A palavra é essa aqui. Temos que seguir o Senhor Jesus integralmente, né? Agora não importa mais o que eu quero. Não importa mais o que eu sou, importa agora que somos o que? Servos do Senhor Jesus, servos do Senhor, e Deus nos honrará. Olha que promessa maravilhosa, né? Às vezes a gente ouve por aí, né? Ressalta muitas vezes só as bênçãos, né? O Marcos está brincando, quantas bênçãos aqui, meu irmão? Quantas bênçãos? É bênção, nossa vida é bênção mesmo. A gente precisa saber que para isso existe um preço a ser pago. Tem que perder. Para ganhar, eu tenho que perder. E muitas vezes nós queremos, o homem quer só ganhar. Então o ensino nesse texto é esse, né? Tem aqui uma norma, tem aqui uma lei. Qual que é a lei aqui nesse texto, nesses 2 versículos? Se alguém me serve, siga-me. Se alguém me serve, siga-me. E os direitos de um servo são servir por amor, com dedicação, com sacrifício, com alegria. Então assim, seguir ao Senhor Jesus envolve todos esses atributos, né? Igual foi ensinado, foi mostrado aqui para nós, que na obra, para fazer a obra, tem que ter amor. Não tem que ter amor? Não foi isso que Deus colocou no coração de Neemias, de Esdras? Então sim, a gente precisa entender isso, né? Porque ninguém, a gente pode vir muita gente aqui com interesse, e assim a gente olha para esse texto e a gente vê isso, muita gente ia atrás do Senhor Jesus, sabe como? Sabe para quê? Com interesse. Eu vou lá ver aquele milagreiro, né? Assim que fala muitas vezes, eu vou lá ver, né, o que está acontecendo lá, eu vou lá ver esse tumulto que está acontecendo. Assim, muitas vezes vinham dessa forma, mas esses que vinham, muitas vezes eles voltavam da mesma forma. Então assim, a gente precisa entender isso, para assim, a gente estar perto, precisa do amor. E primeiro, né, na nossa vida, o amor de Deus. E depois a gente retribui, né? Retribuir o amor é muito fácil, não é fácil? É muito fácil a gente retribuir o amor. E quando a gente enxerga o amor de Deus nas nossas vidas, a gente consegue viver dessa forma. A gente consegue viver plenamente aquilo que Deus tem para nós. E o Senhor Jesus ainda ensina, né? Dentro desse texto, né? Daqueles que desejam segui-lo. O recurso para isso, o recurso para seguir Jesus. Onde eu estou, ali também estará o meu servo. Onde eu estou, ali também estará o meu servo. Então a gente precisa entender isso, né? Que nós estaremos onde o Senhor Jesus está. Um dos atributos, né? Os atributos do Senhor Jesus, de Deus, é esse: onipresença.
está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então isso é maravilhoso, saber que na obra, o exemplo nessa construção, não vai ser o Márcio que disse isso aqui, não vai ser a construção dele, do Márcio, é obra de Deus. Deus vai estar à frente, e Deus aqui vai realizar, meus queridos. Então assim, não precisa preocupar, Deus está movendo recursos para construir. Tem dúvida disso? Olha o testemunho que foi dado aqui hoje. Então assim, não é nossa, é claro, é óbvio que nós nos preocupamos, isso é da nossa natureza, preocupar, né? Vai chegando no final do mês assim, ele fica, nossa, será que o pagamento está demorando, as contas estão chegando, a gente fica preocupado, é normal, é da nossa natureza. Mas sim, a gente precisa, trazendo isso aqui para essa verdade, para essa relação, a gente precisa confiar em Deus plenamente, confiar assim, cegamente no Senhor, em todas as coisas. É fácil, meu filho? Não é fácil, mas a gente precisa buscar. Por quê? Aí o Senhor Jesus fala do resultado disso aí, dessa confiança, o resultado de seguir ao Senhor Jesus, nessa lei, de obedecer essa lei. Sabe qual que é o resultado disso aí? O Pai o honrará. Quem serve ao Filho, honra o Pai. Olha só que maravilha, né? Deus vai nos honrar. E essa é a verdade que o Senhor Jesus, ele revela nesse texto. Fala assim, ó, seus gregos, vem cá que eu vou ensinar vocês como é que funciona. E fala assim, vai me servir, o Pai vai honrar a todos vocês. Então assim, é a síntese do ensino desses dois versículos. E o Senhor Jesus, ele continuou falando ainda. Terceiro ponto que ele fala aqui nesse texto, nesse trecho, para os gregos, ele fala da sua missão. Versículos 27 e 28. João 12, 27 e 28. Vou pedir irmã Flora ler para nós. João 12, 27 e 28. Agora está angustiada a minha alma. Que direi eu? Pai, salve-me nessa hora. Mas, precisamente com este propósito para essa hora. Pai, glorifique teu nome. Não tem uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e aqui eu glorificarei. Que bênção, meus queridos. É um texto que sim. Precisa explicar alguma coisa? Não tem como explicar. Na verdade, não tem como explicar, né? Então, assim, Jesus, ele fala da missão dele, né? Assim, qual que era a missão? Morrer pela vida dos eleitos do Senhor. E ele tinha consciência disso. Então, assim, quando nós temos consciência da nossa missão, a gente luta por ela até o fim. Não é isso? Não vai precisar de ninguém para nos incentivar, não vai precisar de ninguém para ser coach nosso aqui na frente aqui, não vai precisar de parede pintada de preto, não vai precisar de nada, não vai precisar de fumaça subindo aqui, né? Shekinah de Deus já foi lá para trás, lá está presente em todo lugar. Não vai precisar disso, meus queridos. Quando a gente tiver com a motivação verdadeira no nosso coração, a gente não precisa. Então, assim, precisa entender por que eu estou sentado nesse banco aqui. Por quê? Deus chamou cada um de nós e nós temos um propósito. Na verdade, nem nós temos. Deus tem um propósito para nós aqui nesse lugar. Qual que é? Eu não sei, o pastor não sabe, ninguém sabe. É Deus que sabe e vai revelar isso para você, né? Então a gente precisa ter mais ousadia nas nossas orações, né? De falar isso com Deus. Deus, mostra para mim o teu propósito. Porque assim, a gente viver, a pior coisa que tem no mundo é a gente viver sem um propósito. É a gente viver sem um propósito. A pior coisa no mundo é a gente viver sem um propósito. Em todas as nossas vidas. Imagina seguir ao Senhor Jesus Cristo sem entender o propósito. Assim, se for para seguir, para ter riqueza material, qualquer um vai. Agora fala assim, seguir para a cruz, para a morte, para a dor, para o sacrifício. Vai seguir? Não vai seguir. Se não entender o propósito, o chamado individual. Então, a partir desse capítulo, o Senhor Jesus vai trazer essa expressão mais individual do chamado, de chegar, de sentar e de conversar, de explicar para a multidão e depois chamar os 12 e falar assim: o que vocês entenderam daquilo que eu falei lá fora? Olha que maravilha, meus irmãos, né? Faz um discurso
faz uma pregação e depois chama assim, vamos conversar sobre isso. O que precisa entender daquilo que eu falei? Né? O Senhor Jesus ele faz isso. Né? Então a gente precisa entender isso. Nós fazemos parte desse povo seleto que Deus escolheu. E Jesus explica, nesse texto, ele explica a sua missão, de concretizar a missão dele, de morrer na cruz, né? E através da morte do Senhor Jesus, traria para nós duas consequências principais. Duas consequências principais aconteceriam com a morte do Senhor Jesus. Primeiro, o mundo seria condenado e o governador do mundo, Satanás, seria expulso. O mundo seria condenado e Satanás seria expulso. A morte do Senhor Jesus era para ele. Versículo 31. Chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então, assim, primeira consequência, né? A missão do Senhor Jesus Cristo, de libertar o mundo da opressão de Satanás. E ele ainda continua, traz para nós ainda um outro ensino, né? Que os judeus, eles não entenderam que o sacrifício de Jesus, ele era necessário. O sacrifício do Senhor Jesus era necessário, que a cruz atrairia e salvaria as pessoas de todas as nações. A salvação nunca foi, na verdade nunca foi exclusivas para os judeus, para um povo, né? Quando o Senhor Jesus, quando ele chama Abraão e fala assim, Abraão, sai da tua parentela, eu vou te abençoar, e ele fala assim, termina falando assim, em ti serão benditas todas as nações da terra. A bênção não era exclusiva para os judeus, nunca foi. E o Senhor Jesus, ele revela isso aqui, no final do seu ministério aqui na terra. Precisa entender que sim, salvaria as pessoas de todas as nações. Versículo 32. E quando eu for levantado na terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, assim, Jesus chama os gregos, chama os infiéis, chama os gentios e fala para eles assim: a salvação é também para vocês, aqueles a quem Deus escolheu. Quando? Antes da fundação do mundo, né? Então, assim, esse é um ensino maravilhoso para as nossas vidas. E os judeus, eles não entendiam, não? Assim, até não culpo muito eles, porque assim, não por o ensino que eles tiveram fosse errado, mas eles não conseguiam entender diante deles a bênção de Deus diante deles, né? E eles falam assim: como o Senhor pode falar de morrer, sendo que nós aprendemos desde o início, desde a nossa infância lá, que o nosso Salvador, ele seria eterno. E o Senhor Jesus, ele é eterno? É claro que ele é eterno, né? Mas ele tinha que morrer fisicamente para poder voltar para a glória. E eles não entenderam naquela hora. E mesmo depois que aconteceu todas as coisas, eles ainda não entenderam. E nós podemos testemunhar através do Espírito Santo, através de homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveram na palavra, que foram testemunha daqueles fatos e narraram para nós. E nós podemos hoje falar que nós somos testemunhas verdadeiras daquilo que aconteceu com o Senhor Jesus, trazendo vida para todos os eleitos do Senhor. E a vida não é qualquer, é vida em abundância. Vida em abundância, vida plena. Vai ser vida fácil? A palavra de Deus não fala isso, não ensina isso. O Senhor Jesus fala assim: você quer me servir? Você me segue, né? E a gente vê o caminho, às vezes é duro, é tortuoso, é com dor, é com sofrimento, mas é um caminho que no final o Pai vai nos honrar. O Pai vai nos honrar. Não é palavra minha não, meus queridos, é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus Cristo. O Pai vai nos honrar. Então, assim, a gente precisa viver isso, né? A gente precisa entender isso. O sacrifício do Senhor Jesus era necessário. E Jesus, ele responde aos que o questionaram, principalmente os gregos. Ele responde com amor, né? Ele responde com amor. E ele continua, né? Ele encerra falando aqui
aqui nos versículos 35 e 36, ele encerra falando esse discurso. Ele encerra esse discurso. Vou pedir, irmã Maria, lê para nós? Então, Denizete. 12, 35 e 36. João 12, versículos 35 e 36. Muito obrigado, né? A palavra de Deus ela é clara para nós, né? Assim, Jesus fala para eles assim, ó, vocês têm que sair de onde vocês estão, saiam da escuridão e venham para a luz, né? Então assim, ele termina falando exatamente dessa forma. O mundo, né? A luz vem ao mundo trazendo o quê? Jesus ele não faz essa revelação para nós. Eu sou o quê? A luz do mundo. Então aqui, ele fala assim, a luz vem ao mundo trazendo vida, salvação, santidade e direção, né? Viver sem Jesus nesse mundo é andar nas trevas, é viver na ignorância espiritual. Todo aquele que crê em Jesus tornar-se-á um filho da luz. E assim, esse texto é muito simbólico para nós, é muito simbólico para nós, porque muitas vezes a gente quer andar nas trevas, porque nas trevas a gente muitas vezes não consegue ver, mas assim, não tem como as outras pessoas também ver o que está acontecendo ali, né? Então quando a gente vem para o Evangelho, é como se tivesse um holofote assim jogado sobre nós. Não é isso? É luz, é luz. Por isso que a gente não pode desviar, né? A gente não pode sair dessa luz, né? A gente não pode desviar nem para a esquerda, nem para a direita. A gente precisa entender que assim, agora nós somos chamados para viver na luz, longe dessas coisas que a gente andava anteriormente, né? E assim, esse caminho que vai fazer com que a gente cresça, de mostrar claramente o que a gente faz, sem esconder de ninguém aquilo que a gente faz, né? Porque às vezes pensa assim, o que eu estou fazendo aqui, ninguém está vendo. Às vezes a gente não pensa isso, a gente não faz isso. Mas assim, tem como esconder as coisas. O Zé Vicente consegue esconder da Glaucia, eu consigo esconder da Ariane, o Márcio consegue esconder da Rosa. A gente não consegue esconder? E de Deus? A gente consegue esconder alguma coisa de Deus? E muitas pessoas, meus queridos, muitas pessoas, eu vi isso de um professor de filosofia e é verdade, né? As pessoas não conseguem seguir um Deus que sabe de todas as coisas. As pessoas não conseguem seguir um Deus que sabe de todas as coisas, né? É muito duro para nós saber que no nosso pecado, Deus está sabendo do nosso pecado. Deus está sabendo do nosso pecado. Não adianta tentar fazer escondido. É isso que é o sentido de luz. Aí a gente tem que sair, né, das trevas e viver na luz, né? E caminhar, né? Um dos personagens mais interessantes que eu acho na Bíblia é justamente Davi. Por conta disso, era um homem assim que fazia um monte de coisa errada, um monte. A gente sabe, lê lá Samuel, Rei, Crônicas, você vai ver um monte de coisa errada, mas assim, era um homem que sempre assim se voltava para Deus no pecado. Leia lá no Salmo 51 que você vai entender um pouco sobre isso. Então assim, a gente, né, esse fato da luz estar sobre nós, não significa que nós não vamos pecar mais, né? Infelizmente, nós vamos continuar. Mas assim, a gente precisa, quando a gente está na luz, a luz traz para nós a revelação do nosso pecado. O Espírito Santo nos revela o nosso pecado. E a gente se arrepende. E mais do que isso, né? Não adianta só arrepender. Tem que arrepender e abandonar. É esse o ensino da palavra de Deus para nós. É esse o ensino do Senhor Jesus para nós, né? A luz está sobre nós. A luz está sobre nós. Eu tenho uma prática, né? Não é importante, mas assim, no meu trabalho, eu gosto de trabalhar sempre com porta aberta, né? Então, se chegar para conversar comigo, é particular, deixa a porta aberta. Não tem nada particular no trabalho para conversar com ninguém, né?
É a respeito do trabalho? Agora for respeito, não, é particular da minha vida, eu quero um conselho. Fecha a porta. Agora é do trabalho? Não, no trabalho não tem nada particular. Porque se for particular, você pode saber que vai ter alguma coisa errada, né, Zé? Deixa a porta aberta, não deixa a porta aberta. Então, sim, isso é importante para nós. A nossa vida tem que ser o quê? Porta aberta, né? E assim, e mostra, e facilita até o acesso das pessoas, né? Acesso, porta está aberta, não precisa bater, não, chega e entra, né? No serviço aqui é público, e para nós somos luz, né? Vem, né? Você está precisando de algum conforto, de algum auxílio, você vem aqui, porque aqui tem, né? Não é de mim, é do Espírito Santo. Então, sim, a gente precisa entender isso. O Senhor Jesus, Ele faz nesse texto aqui um ensino simples, a respeito da sua morte, a respeito da sua missão e a respeito daqueles que o seguiriam. E é para nós, meus queridos, esse ensino, é para nós. Não adianta pensar que assim, vai seguir a Jesus e, né, os mais antigos aí vão entender. As organizações Tabajara que tinha antigamente, os seus problemas acabaram, tudo que você precisava tinha lá na Tabajara, né? As facas guinso, né? Cortava até pedra, a faca cortava até pedra. A que você comprava não valia nada, mas na televisão fazia isso. Então, assim, muita gente vem atrás do Senhor Jesus com esse intuito, né? De estar no meio da multidão. Mas aí o Senhor Jesus, ele é maravilhoso, ele fala assim, sai do meio da multidão, vai tratar. E o tratamento, ele é individual, é com cada um, individual, né? E a gente precisa entender isso, a gente precisa viver isso. E seguir o Senhor Jesus é sacrifício, vai querer de nós sacrifício. Mas aqueles que não estão dispostos a pagar o preço do sacrifício, esses não vão seguir Jesus. Mas aqueles que estão dispostos a pagar o preço do sacrifício, o Pai os honrará. Né? Aí a pergunta que ficou para os gregos naquele dia, naquela época, é essa: de qual lado você vai querer estar? De qual lado vocês vão querer estar? Né? Vão me seguir? Vão pagar o preço? Ou vocês vão ser daqueles que vão voltar lá para as suas cidades e continuar tocando as suas vidas do jeito que bem lhes convém, longe das bênçãos e das promessas de Deus? Então é esse o desafio para nós. O encontro com o Senhor Jesus, ele é sempre dessa forma, traz para nós desafios, sempre traz para nós desafios, e a gente precisa, né? Os jovens estão aqui, estão lá embaixo, mas assim, a juventude, ela gosta disso, de ser desafiada, né? Gosta de ser desafiada, muitas vezes entram em enrascada por conta disso, mas assim, a gente precisa viver isso, de ser desafiado todo dia pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, de entender a missão que Deus tem para as nossas vidas, e ver nisso o propósito. É esse o ensino da palavra de Deus, é esse o ensino que guarda em nós aquilo que o Senhor Jesus tem para ensinar individualmente com cada um. E a gente vivendo isso, a gente buscando isso, nós vamos caminhar na nossa jornada. Eu acho interessante, né? A gente fala um pouco da jornada, que quando Israel estava saindo lá do Egito e caminhando pelo deserto, foi assim, né? Eles precisavam de Deus todos os dias. Eu fico imaginando assim, né? Andando no deserto, né? Às vezes a gente anda um pouquinho, né? Vai aqui em casa, vai a pé, chega lá suado, respirando, reclamando, murmurando, né? Você imagina se andar no deserto, 40 anos no deserto, de sol escaldante, de frio congelante de noite. Assim, é precisar de Deus em todas as coisas, todos os dias. Como é que vai ser o almoço amanhã? Não sei, é Deus que vai dar, vai mandar o maná, né? Olha assim, olha que maravilha. E o Senhor Jesus, ele ensina isso aqui nesse texto, é caminhar com Deus todos os dias, dependendo exclusivamente dele todos os dias. E sabe como é que vai ser? Eu não sei, mas assim, vai ser pleno, porque é Deus que está fazendo a promessa, é Deus que está chamando.
quer me seguir? Larga a sua vida, você vai perder a sua vida. Agora você vai ser servo, e servo do Deus Altíssimo. Então, assim, esse é o ensino do Senhor Jesus naquele dia. E esse é o ensino do Senhor Jesus ainda nos nossos dias, para nós, para seguir e para caminhar nessa jornada, rumo a uma jornada feliz com o Senhor. Amém? Quer complementar uma coisa, Márcio? É só o versículo 30 aí, eu achei muito interessante. O versículo 30, quando o Senhor Jesus mostra para eles, eles ficam com aquela curiosidade, né? Quem foi falar? Quem falou aquelas palavras? Né? Os disseram, nós foi o trovão, não foi o olho. Jesus falou, esse não foi falado por mim, nós falamos para vocês. Mas me fez refletir muito nessa situação, até baseado como você colocou aí mais cedo. Eles estavam esperando um rei eterno. Deus falou assim: aqui, ó, ele é eterno. Eu te glorifiquei e vou continuar te glorificando. É para que vocês creiam. É para que creiamos que Ele é o Senhor. Então, assim, aquelas palavras, Jesus falou que essas palavras que eu sei, não é para mim, não é para mim, é para vocês. E aí, André, me faz tirar uma lição da minha vida. Quem é Jesus para mim? O Senhor não precisa de sinal. Se até isso eu preciso, eu não preciso mais nada. Mas eu imagino que Jesus falou assim: você faz o quê? E se foi feito, por causa de você, eu vou fazer isso. Você sabe quem sou eu. Então me faz pensar na minha vida. Quem sou eu diante de Deus? Que tipo de fé eu tenho? Quem realmente eu sou? Porque Deus, ele tem me manifestado a sua glória a meu favor, para poder abençoar. Olha, isso não é para mim, não, filho. Isso foi para vocês. Muito obrigado, Márcio. E Deus, ele se revela para nós a todo momento, né? A todo momento. Deus, ele se revela para nós a todo momento. E às vezes a gente precisa de quê? A gente precisa de ver, né? A gente precisa de ouvir. Deus fala e a gente não ouve. Deus mostra que a gente não vê, né? A história daquele que estava precisando de uma ajuda, Deus mandou um helicóptero, Deus mandou não sei o quê, falou assim: não, vou esperar que Deus me salve. O Márcio já contou essa história, eu não sei bem a história não. Mas assim, Deus se revela para nós através de todas as coisas, de muitas coisas. E às vezes a gente não vê, né? Então a gente precisa aprender, né, a ter um coração um pouco mais grato para aquilo que Deus tem feito por nós. A gente precisa. Esse é um desafio para nós, meus queridos. Esse é um desafio para nós hoje. Aprender do Senhor. Aprender do Senhor. E saber que Ele, né, sempre quer para nós sempre o melhor. Ele quer para nós sempre o melhor. Mas vai haver momentos para nós de dor e de sofrimento. Porque assim, é isso que a palavra revela para nós, né? A gente tem que perder para que a gente possa ganhar. E o mundo aí fora só quer ganhar. Não quer perder nada, né? É só o ganha, não quer perder. Então a gente precisa perder. E a gente precisa entender o confronto. O Senhor Jesus, ele faz esse confronto, né? Isso, né, no ouvir dessas pessoas, desses gentios, isso aí deve ter assim, mexido com eles. Ó, o Senhor Jesus se revelou a nós. Agora precisa de uma resposta. A resposta nossa a esse chamado. E Deus faz isso com nós ainda hoje. A resposta ao chamado. E a gente espera que essa missão, que esse chamado, que essa história possa se concretizar nas nossas vidas ainda hoje. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pedir o Zé Vicente, você é a nossa parte, a nossa classe, agradecendo a Deus por essa missão que foi ministrada aqui hoje. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por essa manhã, que possamos realmente levar para a nossa vida, para a aplicação de nossas vidas, tudo que foi passado nessa manhã pelo Espírito Santo. Que realmente vivamos, né, para Cristo e somente para Cristo. Amém.